Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Sevencast, o nosso encontro semanal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre assuntos relacionados ao bem-estar mental e psicológico. E tenho a honra de apresentar para vocês, nesse momento, uma amiga, Maria. Tudo bom, Maria? Tudo bem. Seja bem-vinda, Maria. Ela é psicóloga e tem aqui umas formações bem interessantes. É neuropsicóloga e também está concluindo agora, né, Maria? A educação especial e inclusiva. Isso. Maria, neuropsicologia. Só para a gente começar aqui a contextualizar todas as coisas. Que tipo de abordagem é essa sobre o sujeito? Como é que funciona? É uma abordagem que trabalha mais a questão neurológica, né? A gente trabalha com imagens mesmo, né? Do cérebro, com as conexões, a gente estuda hormônios, Legal. transmissores, neurotransmissores, e por aí vai. É a questão mais neurológica mesmo. Perfeito. E aí, o que você está achando dessa formação da educação especial e inclusiva? Eu gosto muito, né, dessa área. Meu pai, ele se tornou deficiente visual e eu tenho uma sobrinha que também é surda, né? Ela é surda-muda. E aí ela não nasceu surda, ela se tornou após um episódio de meningite. Aí a consequência maior dela foi essa, perder a audição e a voz. E aí, nesse contexto, a gente sente a necessidade, né, de conhecer mais e também para incluir. A gente tem uma visão mais abrangente, como agora eu voltei para o ambiente escolar. E na escola é o palco onde a gente mais recebe alunos de inclusão. Daí a necessidade, além de gostar muito, a necessidade de estar me aprimorando, né, aprimorando os conhecimentos de como incluir, de como abordar, de como conduzir alguns casos e por aí vai. Perfeito. Maria Souza. Esqueci de falar também o teu sobrenome, né? Maria, você é natural de que estado, de que região? Conta pra gente aí um pouco. Então, eu sou natural de Campo Formoso. É uma cidade lá no início da Chapada Diamantina, na Bahia. A minha cidade natal é conhecida como Cidade das Esmeraldas. Olha aí, faz que coisa interessante, né? E é uma cidade linda. Ela fica tipo num vale e é coberta por serras. É bem bonito, bem frio. Mas eu já morei em Salvador, já estava há mais de 20 anos em Salvador. De Salvador, fomos transferidos para cá, para Aracaju. Perfeito. E está por aqui em Aracaju há quanto tempo? 9 de dezembro, fará 2 anos que estamos por aqui. Muito bom. Então já se tornou quase uma aracajuana aqui Quase. com sua família, né? Meu filho mais filho, novo nasceu por aqui. aracajuano. Que legal. O meu filhinho também, Telo, está completando agora 3 meses, aracajuano. A gente que vive o ministério de um canto para outro, né? Um filho nasce aqui, outro nasce acolá. E assim a gente vai trilhando aí até a volta de Cristo. Uhum. Hoje a gente vai falar um pouco sobre traumas, né, e saúde mental. Vamos usar aqui também a Bíblia, né, como um plano de fundo. E quem sabe vamos tentar aqui traçar alguns paralelos dentro do conhecimento científico na área da psicologia e também do lado do conhecimento bíblico em relação àquilo que Deus não somente espera, né, fazer com o ser humano, como também aquilo que ele já preparou para que o ser humano possa ter saúde em todos os aspectos. Maria, traumas. A gente ouve muito falar sobre trauma. Fulano teve um traumatismo. Uhum. A fulano é assim, é assado porque teve um trauma. O que é um trauma? Vamos definir primeiro essa expressão, em seguida a gente conversa um pouco mais sobre como é que isso funciona, né? Certo. O trauma psicológico é uma incapacidade do ser humano de lidar com certas coisas, né? A gente, por exemplo, diz assim, eu vivi tal coisa que me travou, que me bloqueou. Então, é como se o trauma fosse um bloqueio mesmo, né? Que devido a certas circunstâncias que o indivíduo viveu, ele paralisa naquela dimensão, né? Daquela vivência e ele não consegue avançar. Por exemplo, tem o trauma físico, a pessoa se machuca, fez um trauma, né? O trauma psicológico por exemplo, um pai que diz para a criança, você não aprende. Porque todo mundo avança e você não. Então, assim, na cabecinha dele, ele é aquilo que o pai e a mãe falou. Sim. Né?
Então, daí ele cria um trauma. Vai criando um trauma, a criança vai bloqueando e vai tornando cada vez mais difícil o aprendizagem. Seja acadêmico ou seja também em outras áreas da vida, né? Aquilo onde ele é desacreditado, digamos assim. Sim, sim. É curioso, eu conheço uma pessoa, ela tem medo de anfíbios, sapos, né? E quando ela vê um sapinho, ela fica totalmente assim, em estado de pânico. Ela não lembra necessariamente do porquê das coisas, mas é um medo que não se justifica diante daquilo que oferece, né, aquele tipo de problema. Quando se compara o tamanho de uma pessoa para um sapo, um pequeno sapo, aparentemente não tem do porquê temer, mas ela simplesmente paralisa. Então, isso pode ser, de fato, um trauma? Pode ser, é um trauma? Seria um trauma, na tua visão? Sim. E interessante, pastor, é que essa história tem muito a ver com a minha história. E olha aí. Eu tenho medo de sapos, é uma coisa que eu ainda não consegui superar. E aí eu não consegui entender por que eu tenho tanto medo de sapo. Sapo grande, tudo que é sapo. Às vezes eu vejo alguma coisa semelhante e já me assusta, né? Já me deixa em estado de alerta. E aí na terapia, um dia eu lembrei que quando eu era pequena, deu uma chuva muito forte. E aí a casa ficou cheia de sapos. E eu e a minha mãe tirando sapos com a vassoura, a gente tirava e eles voltavam. Então, assim, aquele momento foi um momento que se tornou traumático, né? E que eu acabei... Naquele momento, eu não tinha outra opção, eu convivi, eu tive que tirar os sapos e tal. Mas depois, ele se tornou um estímulo aversivo para mim. Ela, com certeza, já viveu alguma coisa, assim. Ou alguém na brincadeira, sim, né? Que é desbravador, tem essas brincadeiras, de jogar um sapo, Então, assim, em algum momento ela viveu uma experiência traumática. Compreendo. Tá. Já que o assunto é trauma e saúde mental, a outra parte é, a partir de quando a gente pode compreender que o indivíduo, e aqui a gente vai ter que tocar no assunto da formação do indivíduo, né? Uhum. A partir de quando o indivíduo começa a ser afetado pelo ambiente externo, por assim dizer, na sua saúde mental. Positivamente ou negativamente, né? Pensando na formação do ser, né? na gestação, enfim. Uhum. Interessante essa pergunta, porque muitas vezes nós pensamos que os traumas, os sofrimentos psíquicos, eles só existem a partir do momento que a criança começa a entender as coisas, né? Assim que a gente concebe, mas isso não é verdade. Os traumas, eles podem vir desde o ventre, né? Porque nós trazemos memórias intrauterinas. E aí tem um teórico, que ele é o Winnicott, ele fala muito sobre isso, né? Ele diz que o humano, né, o ser humano adulto, ele é uma extensão da criança. Então, assim, tudo que a criança viveu lá, ela traz os traumas para a idade adulta. E não é mentira, porque em algum momento da vida a gente consegue se debater com um assunto mal resolvido da nossa, sim, infância, né? E a gente fica assim meio que travado. E agora, para onde que eu vou? Como é que eu faço? Então, assim, uma criança, por exemplo, que sofreu as tentativas de aborto da mãe, ela é uma criança que traz essas memórias. Se ela não traz uma deficiência física no corpo, ela traz essas memórias, né, que a distingue assim como que uma pessoa rejeitada, né? É uma pessoa que vai ter essa dificuldade de relacionamento, de se aproximar, de se sentir aceito, né? Porque desde sempre ela foi uma criança rejeitada. Aquelas mães que se batem nas paredes, que dão socos na barriga. Essas crianças trazem essa memória de sofrimento, né? E eu tenho atendido uma moça, ela mora lá em Minas Gerais, e agora ela está vivendo uma depressão profunda, com tentativas de suicídio e tal, porque ela simplesmente foi abandonada pela mãe, né? A mãe teve 2 filhas, a largou com a avó e a outra irmã deu para uma pessoa criar. Então, assim, ela diz, hoje, por exemplo, ela está passando uma dificuldade muito grande lá em Minas. Ela é daqui de Sergipe, mas ela não tem... a avó dela morreu e hoje ela não tem uma figura
de vínculo, né? Sim. De confiança. Então, assim, ela pensa, se eu for para minha mãe e a minha mãe não me aceitar, ela convive até hoje com essa síndrome do abandono. E eu penso que isso, se não tratado, isso vai chegar também no próprio relacionamento, né? Conjugal, enfim, essa necessidade, ao mesmo tempo, né? Esse sentimento de ser rejeitado sempre, talvez isso afete de maneira bem profunda aí as relações, né? Não somente no relacionamento conjugal, como também no qualquer tipo de relacionamento interpessoal. Exatamente. São pessoas que se tornam inseguras, dependentes da aceitação do outro, né? Então, assim, sempre está querendo fazer para ser reconhecido. Se não recebe um elogio, fica frustrado. Se não é visto como um destaque, ela meio que continua na frustração, né? Porque quando pequeno não recebeu esse apoio, Sim. né? Então é uma pessoa que não tem uma estabilidade emocional concreta, porque os 3 primeiros anos de vida são os principais anos do ser humano. São nesses primeiros 3 anos onde nós, como pais, nós construímos a base, né, sólida para o desenvolvimento posterior da vida das crianças. Então, Sim. se esses 3 primeiros anos eles são mal vividos, a criança não é bem acolhida, não é bem cuidada. E criança entende muito bem isso, né? Ela sabe quando ela está sendo acolhida, cuidada, respeitada e quando não está. Então, assim, quando esse ideal falha durante esses 3 primeiros anos, que a gente chama de primeira infância, pronto, aí já tem ali uma lacuna, né, na vida da criança que posteriormente vão causar esses problemas, né? Vai conviver com a síndrome do abandono, da rejeição, vai sempre buscar essa questão não da autoaceitação, mas da aceitação Sim. do outro, né? De ter que fazer para o outro para ser aceito. Então, assim, é muito doentio uma pessoa que vive essa circunstância, porque ela nunca está feliz, né? Se não for para a terapia, pior ainda. Tá. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a importância da comunicação no processo da saúde mental e também é algo que vai, de repente, desencadear um problema como um trauma, né? A Bíblia, no livro de Provérbios capítulo 12, 18, traz aqui para a gente assim, uma expressão bem interessante. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então, a Bíblia admite, aliás, coloca para a gente, já que o provérbio é uma literatura de sabedoria, que as palavras podem deixar marcas, né? Como feridas, de fato. Né? E talvez um pouco mais profundas até mesmo do que uma ferida física. E, quem sabe, com maior dificuldade de cura. Os versículos 18, aliás, o capítulo 18, agora e 21, diz: a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Ou seja, a comunicação, nesse aspecto aqui, mais da fala verbal, tem o poder de construir ou destruir em relação à saúde mental. Você concorda também com isso? Concordo plenamente. Eu amo o livro de Provérbios. São conselhos maravilhosos, né? E, com certeza, na nossa vivência, isso é muito real, né? A gente gosta de ser bem tratado. A gente gosta de ser compreendido. Então, assim, quando alguém, mesmo sem intenção, solta uma palavra que nos fere, dificilmente ela consegue corrigir. Não é mesmo que a gente peça desculpa, mesmo que a gente peça o perdão, mas, assim, às vezes a gente diz que desculpou, diz que perdoou, mas, no fundo, a gente acaba ficando muito machucado. Por quê? Porque nós somos seres muito sensíveis, né? E nós não fomos feitos para sermos maltratados mesmo. Então, assim, se eu digo uma palavra que fere, é mais difícil de superar realmente do que a dor, do que a ferida física, porque ele cicatrizou, pronto, você esqueceu. Sim. Fica uma marquinha, mas não dói mais, né? Uhum. Mas, assim, as palavras malditas, né, elas trazem consequências péssimas que acabam até adoecendo, né, as pessoas. E aí a gente tem casos de depressão,
de pessoas que ouviram palavras que machucaram, né? A gente conhece pessoas que têm transtorno de ansiedade, porque já fica apreensiva. Ai, que fulano daquela vez falou isso e isso, o que vai falar dessa vez? Então, por exemplo, o exemplo de um professor, né? Que aí maltrata um aluno com certa palavra, e aí da próxima vez que esse professor entra na sala, o aluno já fica apreensivo. E agora? O que ele vai falar? Então, assim, é como se aquela fala maldita naquele momento, ela transformasse a visão daquele aluno para com aquele professor. É como se o professor se resumisse agora... Uma ameaça, né? Uma ameaça àquela palavra que não foi bendita, né? Não foi a palavra, como diz o provérbio, não foi a palavra bendita ao seu tempo. Né? Então, assim, com certeza, a palavra ela tem esse poder. Tanto de elevar, né, o elogio, uma palavra de conforto. Isso traz alegria, traz um ambiente melhor, né, um empoderamento da pessoa. Quanto a palavra negativa, com certeza, traz circunstâncias muito traumáticas, né, que é o tema que nós estamos tratando aqui, para a vida de quem ouve. E muitas vezes quem fala não tem nem assim a noção, né, de que foi grosseiro, de que usou uma palavra desnecessária, mas quem ouviu às vezes se sentiu muito constrangido, se sentiu maltratado. Por exemplo, tem um teórico que ele fala, né, da psicanálise, o Jung, ele diz assim, ao encontrar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. O que ele quer dizer com isso? Eu não sei como você está hoje, né? Eu não sei o que você tem passado. Então, assim, por exemplo, eu chego e faço uma piada de mau gosto. Às vezes eu vou lá na ferida, né? Enquanto que um abraço, oi, tudo bem? Como é que você passou? Como é que você está? Às vezes, eu sempre falo que às vezes essa pergunta abre o caminho, né, para um diálogo, para você entender o que a pessoa está falando. Às vezes você chega e fala, oi, tudo bem, como é que você está? A pessoa, pronto, desaba. Né? Então, é uma abertura para ela sentir confiança. Se você se importou comigo, se você perguntou como eu estou, é porque você tem interesse em saber. Né? Então, assim, aí você deixa essa porta aberta. Às vezes a pessoa vai falar, não estou muito bem, por isso e por isso. Então, assim, a gente precisa realmente ter esse cuidado, né? O que a gente fala, como a gente fala. Porque, às vezes, o que nós falamos, a nossa intenção não é machucar. Mas a forma como falamos, ela chega no outro de uma conotação negativa que acaba causando um sofrimento. Sim, concordo com você. Agora, imaginemos que, como a gente falou aqui da fala, um bebê aí de meses não vai compreender o conteúdo de uma fala. Mas a comunicação não se resumindo apenas nesse aspecto verbal, ele também poderia ser traumatizado a partir da maneira como ele é tratado, como enfim, né? O toque, não sei. Sim. Eu fico assim, às vezes, quando eu vejo uma mãe amamentando, né? A gente está com um filho ali, pequenininho, e eu fico observando como ele, ao ser alimentado, ele fica olhando, né, para minha esposa, olhando, né? Aquela troca de olhares ali que é bem interessante. Então, de fato, essa linguagem ou essa comunicação, mesmo não sendo um aspecto verbal, interfere também aí? Com certeza. Eu vou dar 2 exemplos. A mãe cega, né? Sim. Enquanto a mamãe ela não está vendo o bebê, mas ele sente o toque. Ele sente que ali ele está sendo cuidado, né? E a mãe surda, a mãe muda, por exemplo, que ela não fala, ela não verbaliza, né? Então, se ele não escuta o eu te amo, você é importante, mas ele sente que ele é bem cuidado, né? Que ele está sendo acolhido, o toque da mamãe, o banho, tudo. Então, assim, é por isso que a gente tem esses cuidados, né? O banho, tudo. Esses momentos são muito importantes para o bebê. E, a partir dali, ele começa a conceber que ele era esperado e que ele é querido naquela família. Por exemplo, um bebê negligenciado. A gente sabe que o bebê precisa trocar fraldas
um período curto, né? Tá. Sim. Mas um bebê que ele amanhece com a fralda cheia e ele permanece, digamos, até meio-dia, até 1 ou 2 horas da tarde. Não tem ninguém para dar um banho, não tem ninguém para cuidar. Ele não está sentindo que ele não está sendo bem cuidado. Se ele não tem o horário regular da alimentação dele, mesmo que seja uma criança que não amamenta, né? Mas se ele não tem o horário das mamadeiras dele regular, ele sente fome, ele vai sentir a frustração. Porque a comunicação do bebê com a mãe, com o mundo, é através do choro. Sim. Se esse bebê chora e ele não recebe o alimento, em algum momento ele vai parar de chorar. E vai continuar sofrendo, né? E vai continuar sofrendo. Então, assim, aí às vezes a mãe se acostuma. Ele não está mais com fome, porque ele parou de chorar e ela não traz o alimento. Então, assim, a proporção que isso vai se prolongando, ele vai parando mais de chorar mesmo. E aí, consequentemente, a gente já está causando um trauma ali naquela criança. Em algum momento ele vai parar de chorar, ele vai parar de solicitar, porque na cabecinha dele entendeu que o choro dele não é entendido como uma necessidade, né? Sim. E aí, então ele vai parar de chorar. Entende mais ou menos como é que é essa questão dessa comunicação não verbal? De fato, é algo bonito e complexo ao mesmo tempo, né? Muito sensível. Tá. Vamos lá. A gente entrou agora nesse quesito de criação de filhos e tal, né? É muito comum a gente perceber também, falando do toque, indivíduos que não foram criados desta forma. E ele, naturalmente, tem desafios para fazer algo de diferente, né? Diferente. Então, esse toque, esse aconchego, esse afago, tudo isso é fundamental, né, para a saúde emocional aí do pequenino ou da pequenina. Sim, com certeza. E tem uma coisa interessante, pastor, dentro dessa sua pergunta, porque, assim, por exemplo, se eu fui criada como uma pessoa que que recebeu o toque, que recebeu esse cuidado, né, essa proteção, eu posso desenvolver isso com os meus filhos ou não, né? E, por exemplo, se eu fui uma pessoa negligenciada, não recebi esse cuidado, esse afeto, eu posso também fazer diferente. Sim. Né? Não necessariamente eu vou repetir Sim. o que eu passei. Por exemplo, se eu percebo que o que eu passei foi traumático e eu desejo fazer diferente para os meus filhos, é tranquilo, é possível, entendeu? Porque tem gente que diz assim, porque eu crio meus filhos assim, eu castigo, eu bato porque foi assim que eu criei. Isso não é uma regra, né? Não é porque eu fui criada dessa forma que eu tenho que criar os meus filhos dessa forma. Hoje a gente tem muito conhecimento, a gente tem muita informação. Então, a gente não precisa agir como nossos antepassados, né? Que não tinham informação nenhuma. Uma comunicação não violenta aí nesse Isso, caso, né? Exatamente. Eu tinha dificuldades de, assim, transmitir alguns tipos de sentimento, né? E aí um dia minha esposa disse assim, por que você não beija seu pai? A gente apenas namorava na época. Eu disse, não, porque eu acho estranho. Não fui criado assim, né, dessa forma. Aí um dia eu falei, vou fazer um exercício. Ela disse assim, olha, se você não exercitar isso aí, pode ser que, quando nós tivermos os nossos filhos, você também tenha desafios com essa questão. Aí um belo dia eu cheguei para meu pai e comecei a me declarar para ele. Falei, pai, olha, eu te agradeço aí por tudo e tal, né? Aí dei um abraço nele e dei um beijo no rosto dele, né? Pense no desafio que foi. Mas, a partir daquele momento, eu me senti mais livre para demonstrar afeto, né? Para a família, enfim. E aí isso se estendia. Para a mãe era mais fácil, mas para o meu pai era mais complicado. E hoje, assim, já lido com muita facilidade com meus filhos, né? Amanda e também o Taylor. A gente aprendeu, né? Então, eu tentei não continuar dentro desse ciclo, se é que eu posso chamar vicioso, Isso, né? De trazer uma bagagem e repeti-la na vida de outras pessoas. Exatamente. Também. E a partir daquele momento que o senhor se permitiu, né, dar esse beijo, avançar nesse toque com seu pai, foi ali que quebrou essa barreira, né? A partir daquele momento ficou mais fácil dar outros abraços e dar outros beijos. Então, é realmente um desafio, sim, mas assim, a gente precisa querer, né? A gente precisa ter vontade de fazer o diferente.
E esse é assim, a chave para o sucesso. É você querer e dar o primeiro passo, né? É como diz, ter força e vontade. Não é só ter a vontade e ficar ali se segurando. Ah, mas eu não tenho força para fazer isso. Você tem que unir a força e a vontade. Ok. Filhos não planejados, a gente sabe que é um desafio. Trazer alguém ao mundo, ainda mais nesse período que a gente vive, né? Os desafios são grandes também. Às vezes a gente ouve assim os pais relatando diante dos filhos que eles não foram planejados. Uhum. Eu também imagino que isso possa trazer algum tipo, né, de desafio para a saúde emocional. Seria isso também? Com certeza. Imagine você, ou seu filho, ouvindo todos os dias. Você é o maior erro da minha vida. Eu não pedi para você nascer. Você é um intruso. Isso causa muito sofrimento. Por exemplo, eu tenho uma paciente que eu atendo há quase 10 anos. E eu comecei a atender essa menina, ela era uma adolescente, ela tinha 14 anos e agora ela já está aí com quase 22 anos. Então, ela passa por isso. Sempre passou. E ela foi uma menina muito negligenciada. E hoje ela é uma mulher e ela diz, Maria, eu não sei como lidar com certas coisas ainda, eu não sei lidar com autonomia. Às vezes eu escuto a minha mãe falando. Eu moro em uma casa, ela mora em outra, mas eu escuto minha mãe falando, você é um inútil. Você é o maior erro da minha vida. Então, assim, mesmo ela sendo uma adulta hoje, ela tem muita dificuldade. Ela desenvolveu transtornos de depressão, de ansiedade. E lida assim, com muita dificuldade com a vida. É uma pessoa que ganhou, graças a Deus, autonomia. Ela hoje está se formando em engenharia de produção. Ela é estagiária da Ford, lá na Bahia. Então, assim, é uma pessoa que avançou na vida, né? Em detrimento da descrença da mãe com relação a ela. Ela quis fazer diferente, né? Ela quis mostrar para a mãe dela que ela não era, que mesmo que ela fosse o erro que a mãe dizia ser, que na vida dela ela faria diferente, que ela seria alguém que ajudaria essa mãe no futuro. E hoje a gente já percebe, né, essa contrapartida. Ela hoje já ajuda a mãe financeiramente, mas assim, essa ferida permaneceu. Ela não conseguiu ainda lidar totalmente com isso, mesmo com quase 10 anos de terapia, mesmo com psiquiatra, que hoje ela faz atendimento, né, acompanhamento psiquiátrico também, para lidar com os transtornos e tal. Mas, assim, essa relação ruim com a mãe foi o divisor de águas para que tudo acontecesse. E por que que a mãe atribui esse erro a ela? Porque, por exemplo, ela é uma filha de um relacionamento extraconjugal, que não deu certo. Né? O rapaz era um prefeito e tal, não largou da família para ficar com essa mãe dela. E aí, então, a mãe atribui a ela o erro por ter se envolvido com esse rapaz, por ela ter nascido e tal. Mas, assim, infelizmente, ela não é o único caso, né? A gente sabe que tem vários outros filhos aí que não são aceitos, e isso está implícito. Os pais não têm o mínimo desejo de esconder, né? De disfarçar, pelo menos. Falam mesmo, e isso com certeza deixa uma ferida aberta, muito difícil de cicatrizar. Ok. Sobre essa questão de planejamento, a Bíblia fala também, e assim, nesse momento a gente tem um pouco mais de esperança, né? No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Nós temos essa citação e outras mais, que Deus, ele nos mostra que há um planejamento da parte dele. O fato de alguém não ser planejado, tendo em vista que a vida só é gerada pela permissão de Deus, ninguém vem ao mundo sem um plano da parte de Deus. E talvez a gente fale agora para alguém que é fruto da escolha de duas pessoas que não planejaram. Mas essa pessoa não significa que ela seja menos importante que outras, né? Exatamente. A Bíblia diz que Deus, ele planejou você e tem um plano também para você.
Então, é bom a gente pontuar isso daqui, porque eu fico imaginando o valor que essa pessoa começa a atribuir a si mesma, né, diante de falas dessa natureza. Né? E pode ser que a gente também esteja falando para alguém que tem um filho, né, fruto de algo que não era esperado, mas a gente compreende que esse filho, essa filha não deve levar sobre os ombros uma escolha, né, que não foi dela, ou não foi dele. Né? Exatamente. É uma vida, e como qualquer vida, tem o direito, né, de receber o carinho, a proteção, o amor, tudo que é necessário para poder continuar crescendo. Não pediram para vir. Exatamente. Não pediram para vir. Isso mesmo. Mas, Maria, o trauma. Como tratar um trauma? Primeiro, a pessoa precisa reconhecer que está sofrendo, né? Porque às vezes as pessoas se acostumam com o sofrimento e acham que é normal, né? Que travou, que a vida é só aquilo mesmo e que e ainda usam, né? Estou vivendo como Deus quer, mas não é de fato, né? Então, só um momento. Então, os traumas teriam níveis, né? Tipo, tá? Quem tem medo de um sapo talvez não terá comprometimentos maiores aí no seu trabalho, enfim, porque não convive naquele ambiente. Quem tem medo de uma lagarta só terá esse problema quando for a uma área que tenha a exposição a esse tipo de situação. Mas pode ser que haja um trauma que seja vinculado fortemente na sua rotina. Então, nesse ponto de vista, a gente teria que aí, eu não diria gradações, mas prioridades, né? Sim, por exemplo, é um trauma que precisa ser trabalhado de imediato. Um trauma pós-traumático, como a gente chama, por exemplo, alguém sofreu um acidente de trânsito e aí ele ficou com trauma pós-traumático. Ele não quer entrar no carro porque acha que o carro vai virar novamente, que vai ser assaltado e tal. Então, esse trauma é algo assim urgente de ser trabalhado. E o que é que vai fazer? Vai procurar psicólogo, vai fazer terapia, se for preciso, terapias, né, além da psicológica, a terapia ocupacional e tal, assim, que estejam envolvidas no processo de trabalhar. E, se for preciso, um acompanhamento psiquiátrico também, porque é algo pontual e necessário. Por exemplo, a pessoa que tem trauma de sapo, como o senhor falou, não é algo assim que atrapalha a vida. Mas tem gente que tem necessidade de tratar daquilo. Vai lá e trata. Outra coisa, por exemplo, o que para mim pode ser traumático, para outras pessoas pode não ser, né? Porque vai depender da vivência, da história de vida de cada um. E assim como eu tenho medo de sapo, e vocês podem não ter, né? Mas assim, aquilo que a gente percebe que está atrapalhando, por exemplo, a criança que a gente percebe que travou e que não aprende de jeito nenhum. Vamos investigar o que é que está causando este bloqueio. Ah, é o trauma, porque o pai e a mãe o chamam de burro, né? Você é burro, você não aprende. Veja, todo mundo da sua sala está avançado e você não avança. Então, ali, a gente não vai trabalhar só com a criança. Vamos trabalhar com o pai, com a mãe, né? E tentar fazer com que eles enxerguem que, além do potencial dessa cobrança que eles fazem, né, a essa criança, existe um filho que precisa ser cuidado, precisa ser amado, precisa ser orientado. Não é só sobre querer resultados, né? E aí a gente vai trabalhando o contexto todo, né, em alguns casos. A comparação nesse aspecto não é humana, né? Sim. Porque são indivíduos, né, que têm uma história de vida enfim, são diferentes. São iguais por serem humanos, mas diferentes por serem indivíduos. E a gente vê, em algum momento ou outro, certas cobranças em relação à produtividade. E se o indivíduo não alcança aquela excelência com o filho, né, ele se sente rejeitado e, enfim. Quantos desafios a gente tem aí, né, nessa formação e desenvolvimento desses indivíduos durante aí a caminhada da vida. As lembranças. Eu sei que é possível tratar o trauma quando eu reconheço que tenho e vou, então, lidar com isso. Mas a lembrança,
fica, ou não? Fica, né? Porque a gente não tem como retirar da memória. O que acontece com essa lembrança? A gente chama na psicologia de ressignificação, né? Por exemplo, uma situação que seja traumática para mim hoje, aí pronto, vou trabalhar isso na terapia. Então, ali, o seu psicólogo vai te ajudar a ressignificar isso, de forma que você olhe para aquela situação e não te cause mais o pânico, o medo, sabe? E aí vai colocando outros elementos, né? Olha, você não está mais dentro da situação, né? É algo que passou. O que é que você pode fazer aqui para mudar esse contexto? O que hoje ainda alarma você? Então, assim, vai trabalhando alguns elementos daquela situação para que o indivíduo entenda que realmente ficou no passado, né? Que não é algo que o acompanha hoje, que desestabiliza no momento presente, Sim. né? Que é uma memória. É claro que a memória fica. A gente não tem como esquecer de algo traumático, mas a gente vai aprender a lidar. Por exemplo, um caso de abuso sexual, né? Onde uma criança foi abusada desde pequena, e aí quando ela vem para um relacionamento de casado, ela tem dificuldades, né? De contato com o esposo, com a esposa, porque o abuso não acontece só com meninas, né? Acontece com meninos também. Então, aí, neste caso, vai ser trabalhado, né, essa questão desse abuso, a ressignificação do lugar do esposo, do lugar da esposa, que esse esposo, que essa esposa, não é A o pessoa, abusador, né? Então, assim, isso tudo a gente vai adequando a cada situação. Você me fez lembrar agora de um episódio. Eu estava em algum lugar por aí, trabalhando como pastor, Sim. e fui procurado por alguém, e a pessoa chegou chorando horrores, né? E querendo compartilhar e com receio. E aí partilhou essa questão do abuso, quando, né, na época da infância, e a pessoa já era adulta, mas com um sofrimento assim gigantesco, e ela não havia procurado um profissional. Foi quando, ao conversar com ela, eu disse, olha, tá, eu posso te ouvir aqui, mas esse assunto aqui não é da ordem necessariamente espiritual. Você precisa tratar com alguém que tenha um preparo para esta área. E depois saí daquela região, não sei como ficou a situação, mas eu via ali um sofrimento muito grande naquela pessoa que não conseguia avançar. E ela contou, ela disse assim, olha, inclusive, pastor, a pessoa vai lá em casa e ninguém tem noção, né? Ela guardou isso, né? Então, são situações assim que a gente vê e ouve, né, de sofrimentos que poderiam e podem ser tratados para que o indivíduo não fique dando voltas em torno do mesmo ponto, né? Exatamente. E essa questão é uma questão muito difícil, né? Porque existe aí o constrangimento, né, para a pessoa chegar a relatar e, de fato, precisa procurar uma ajuda especializada, porque a pessoa que sofreu abuso sexual na infância, tem gente que não lembra, né? Mas aí, quando a gente começa a tratar de alguns assuntos, a pessoa fala assim, eu já tive paciente que foi abusado quando criança. E aí, no processo terapêutico, a pessoa fala assim, Maria, eu lembrei que eu fui abusada. Adulto. Eu lembrei que eu fui abusada sexualmente. Eu não sabia, eu nunca lembrei que eu tinha sido abusada, mas aí a gente conversando, tratando de algumas coisas, eu lembrei que eu fui abusada. Então, é realmente muito difícil, às vezes não, o nosso inconsciente, ele para nos preservar do sofrimento, ele faz o quê? Ele reprime, né? Você não precisa lembrar disso, que vai te trazer sofrimento. Tal. Então, muitas pessoas sofrem com abuso, até porque o abuso sexual, ele é praticamente quase sempre praticado por pessoas próximas, né? Então, é maior ainda o desafio de se falar sobre. Porque gera uma exposição da pessoa que sofreu, do causador, e do que ele significa para ela, né, ali naquele contexto social. Exatamente. E aí tem ainda tem um agravante que é, por exemplo, a menina, né, que sofre um abuso sexual pelo padrasto. A mãe não acredita nela.
Eu já vivi situações assim com pacientes que a mãe colocou filha para fora de casa porque achou que ela estava inventando história, que queria que ela separasse do marido, né? E tal. Então, existe um contexto realmente muito difícil de lidar com relação ao abuso sexual. E hoje, pastor, o que eu falo para as pessoas é: vamos investir em educação sexual para os nossos filhos. Sim. Né? Vamos ensinar para eles o significado do corpo deles. Sim. Para você que está em casa. Né? Hoje não tem mais lugar para o tabu, né, com relação a esse assunto. Nós precisamos falar para os nossos filhos a importância do corpo deles. E você pode tratar da questão da Bíblia. Eu falo para os meus filhos: o seu corpo foi Deus que criou e você não pode deixar que ninguém toque, só o papai e a mamãe para lavar, para cuidar de você. Se você perceber que alguém tocou e você ficou triste, deixou você com vergonha, fala para o seu pai, para a sua mãe. Porque quando isso acontece, a pessoa não está cuidando de você. Então, assim, não tem mais lugar para a gente ficar guardando, né, segredo, sem querer falar o nome dos órgãos sexuais dos nossos filhos, sem querer dizer para eles o que ocorre, o que é um abuso. Então, a gente precisa realmente falar disso, né? Porque, como a gente falou, a maior parte dos abusadores, dos agressores, são pessoas próximas. Então, os nossos filhos, as nossas crianças precisam saber qual que é o toque do carinho, né? E qual que é o toque do desrespeito ao corpo dele. Para ele poder chegar e sinalizar: a mãe, fulaninho fez isso e eu não gostei, eu fiquei com vergonha, eu fiquei constrangido. Né? Comunicação. Exatamente. No seio familiar. A gente falou de vários assuntos aqui e a gente percebe que o trauma está presente nessas várias faces aí dos relacionamentos, né? Me veio à mente, na verdade, acerca do luto. Um tempo atrás a gente teve até um episódio aqui do podcast falando sobre lutos, né, sobre perda. Então, é possível também que haja uma perda traumática ou toda perda gera trauma? Não exatamente, né? Toda perda tem um lugar especial na vida da pessoa. Mas existem perdas que se tornam em traumas. Tem pessoas que não, porque, por exemplo, que não superam a perda de um ente querido e ela adoece, né? Porque, assim, por exemplo, o luto, ele pode ser vivenciado de forma normal, natural e esperada até 2 anos de idade. Até 2 anos após a perda, né? Por exemplo, passou 2 anos, a pessoa continua naquele sofrimento, naquela melancolia, como se tivesse perdido ontem. Ali já não está um luto saudável, né? Aí já precisa intervir. Eu, por exemplo, atendo uma paciente há muitos anos também, que ela perdeu, ela é muito nova. Ela perdeu o marido com 23 anos de idade. Ela não conseguiu desenvolver assim, o luto saudável, né? Então, essa perda desencadeou nela uma síndrome de borderline, que ela provavelmente desenvolveria algum dia na vida. Mas essa perda insuperável para ela fez com que essa síndrome, né, esse transtorno, ele evoluísse a tal forma que hoje ela é medicada, ela tem várias crises, é muito difícil, né? Quem convive com o transtorno de borderline. Que desafio. Marília, o que a gente pode fazer, então, assim, umas dicas bem práticas para que se tenha saúde mental? Claro, a gente já falou sobre o trauma, a influência dele na saúde mental, mas, no geral, o que você traria para o nosso público como sugestão, como dica, para que se cultive aí a saúde mental? Primeiro, precisa se oportunizar, né? Precisa entender que a vida ela está evoluindo, que você não está preso no passado, que aquele momento foi traumático, foi difícil, mas olha onde você chegou, você não está mais lá. Então, precisa se permitir avançar, precisa se permitir ser feliz, porque a vida continua. Procurar ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, eu sempre falo, pastor, gente, hoje não é mais tempo da gente ficar vivendo os nossos traumas, as nossas dores, as nossas ansiedades e depressões não diagnosticadas e não buscar uma ajuda psiquiátrica. A nossa sociedade não tem mais espaço para esse tabu, né? Perceber o que
seu sofrimento está além do que você pode suportar, vai procurar uma ajuda. A outra coisa é, faça coisas que você gosta, né? Alguma coisa tem, que a pessoa tem interesse, né? Então, vai procurar fazer alguma coisa interessante. Invista em você. Estude. Pense no seu futuro. Viva o seu presente. E pense uma coisa. O excesso de passado causa realmente a depressão, a ansiedade. E o excesso de futuro, o excesso de passado causa a depressão. Sim. E o excesso de futuro, a ansiedade. Então, assim, não tem por que viver ansioso com o que vai acontecer amanhã ou depois. A gente não tem certeza do amanhã, né? Então, amanhã é um dia incerto. A gente precisa viver o hoje de forma equilibrada, né? Procurar ter qualidade de vida, fazer um exercício físico, tomar um solzinho da manhã, cuidar da alimentação, porque isso tudo influencia no nosso bem-estar. Então, existem muitas coisas que a gente pode fazer. É sair com um amigo, né? Dar boas risadas e coisas assim que não custam muito caro, né? Os 8 remédios naturais. Exato. Aí também, são, né? De graça, praticamente, né? Quase todos. E estar com uma pessoa, um bom papo, ajuda muito, né? Você se sentir ali acolhido, você poder sorrir com outras pessoas. É muito bom. Ajuda muito, é terapêutico. Um abraço é terapêutico. Vida em comunidade, né? A gente está até aqui agora com a marca do pequeno grupo, do PG. Né? Isso mesmo. Porque nós também cremos que a vida cristã, esse uns aos outros, ele é bíblico e é terapêutico. Né? Consolai-vos uns aos outros. Exatamente. Ou seja, alegrai-vos uns aos outros. Chore com aquele que chora, mas esteja sorrindo com aquele que também está sorrindo. Né? Isso é bíblico e é terapêutico. E a gente vive isso no contexto da vida em comunidade, onde, fazendo parte de um grupo, a gente se sente inserido e valorizado pelo mesmo. Né? Isso mesmo. Isso é muito bom. E o abraço, né? Um abraço é terapêutico, um abraço de 6 segundos. Eu sempre falo com os professores, quando você chega de manhã, dá um abraço de 6 segundos, porque... por que 6 segundos? Porque a neurociência diz que a partir de 6 segundos, o abraço ele se torna terapêutico, porque você começa a desenvolver substâncias, elementos químicos no seu cérebro que te acalmam, que te tranquilizam. E é verdade, quando a gente recebe um abraço mais apertado, mais duradouro, a gente não fica mais leve, mais tranquilo. Então, assim, o abraço ele é terapêutico, né? Um abraço com uma pessoa que a gente gosta, uma pessoa com quem a gente convive, com quem a gente quer bem, faz muito bem. Muito bom. A gente vai agora partir para o nosso encerramento do nosso podcast. E você já deixou aqui algumas orientações e a gente agradece de coração, tá, por ter aceito vir aqui bater esse papo com a gente. Eu sei que você hoje também atua, né, na área da educação. Sim. E deve ter aí seus desafios por lá também. É uma outra área que a gente deve encontrar assim, muita coisa traumática. Quando eu digo traumático, é porque assim, nós temos nas nossas relações os nossos desafios. E isso se reflete na vida da gente e na vida dos nossos filhos. E como educadora também, que você e atende ali e acompanha, deve encontrar desafios, mas Deus também tem te dado aí a oportunidade de fazer um trabalho maravilhoso. Para fechar, uma curiosidade. A espiritualidade ajuda no processo? Eu não estou falando de ter uma religião com o nome X ou Y, mas me refiro a uma busca de uma dimensão superior, né? E pode ser até mesmo uma questão religiosa. Sim, com certeza. E hoje, pastor, a neurociência, inclusive, está trabalhando na questão da espiritualidade, né? Os psiquiatras hoje não tratam só remédio, né? Com a medicação e tal. Então, eles, além da medicação, eles estão orientando um exercício espiritual, né? Como eles dizem, e atividade física. Então, assim, a neurociência ela tem investido muito. Tem muitos estudos que falam sobre a importância da fé, né? Na vida da pessoa, o quanto que a fé ajuda a causar
um bem-estar, a recuperar pessoas doentes. Na verdade, tem estudos, assim, por exemplo, entre dois grupos, né? Um grupo que exercita a fé e grupos que não exercitam a fé. Sim. E aí, no final do estudo, observa-se que as pessoas que têm uma fé, que sabem que tem pessoas orando por elas, elas melhoram mais rápido. Então, assim, não tem hoje mais como a gente fugir da questão não necessariamente da religião, né? Sim. Mas da questão da espiritualidade, dessa questão de fé. Ela realmente faz muita diferença na vida de quem crê, de quem pratica, né? Porque a crença está ligada com a esperança, né? Uhum, exatamente. E a esperança produz tudo isso que é muito bom no organismo humano. Claro, é a fé. Exatamente. Mas ligada à esperança, e o corpo reage àquilo que a gente pensa, né? Com certeza. Aquilo que a gente pensa. E eu tenho trabalhado muito, assim, pastor, com os pacientes, né? Principalmente os particulares, é que o fato deles terem uma crise de ansiedade, uma crise de depressão, né? Porque às vezes eles estão bem, e aí recai e tal, eu falo, olha, isso não é falta de fé. Isso não é falta de fé em Deus, porque às vezes os familiares dizem isso, né? Sim. Você precisa se apegar mais a Deus, você precisa ter mais fé em Deus, mas não é. É do processo. A fé é importante, sim. Mas a gente está trabalhando com, por exemplo, nesse contexto, eu estou trabalhando com transtornos, né? Sim. Transtornos psiquiátricos, transtornos emocionais, psicológicos, e então a gente não deve atribuir somente, né, a falta de fé. Tem várias coisas envolvidas, mas a fé com certeza contribui muito para a melhoria dos quadros depressivos, psiquiátricos também. Só concluindo com esse raciocínio, a gente tem a história de Elias, a história bíblica. Elias vive um desafio ali, né, no monte, vence ali uns profetas e tal, de maneira muito brava, né, heróica até, mas depois ele foge, temendo morrer, né, porque alguém ameaçou tirar a sua vida. Ele vai para uma caverna e disse que queria morrer, né? Ora, no momento um homem manifesta uma fé assim sem igual. De repente, o mesmo homem fervoroso ali, vencedor, se encontra no fundo de um poço, de maneira simbólica. Mas, na verdade, literalmente, no fundo da caverna, né? E Deus o encontra ali, e ele é alimentado, ele descansa, né? E depois ele retoma a caminhada dele e consegue restabelecer a sua saúde, inclusive mental, né? Então, Deus não enxergou que ele, de fato, ali tinha necessariamente uma crise de fé. Uhum. Era um ser humano que teve, de repente, um desequilíbrio orgânico, né? E que precisava ser restabelecido. Exatamente. Maria, muito obrigado pela parceria, por ter vindo aqui, repito, né? Pelo trabalho que tem realizado ali na Escola Adventista, na Educação Adventista. Que Deus seja contigo aí, com tua família, tá bom? E que você continue sempre assim, cuidando da alma humana como uma alma humana. Amém. Obrigada, pastor. Bom estar aqui, bom a gente bater esse papo, né? E estamos juntos sempre, precisando, é só chamar. Perfeito. A você, eu quero deixar aqui uma mensagem. Apocalipse, capítulo 21. Fala de coisas novas, fala de coisas que Deus pretende realizar na vida de todos aqueles que acreditam nele, que se entregam a ele. Diz, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Pense em não ter motivos mais para chorar. Hoje a gente abordou um pouco sobre traumas e saúde mental. O fato é que depois que o pecado fez parte da vida humana, ninguém teve um equilíbrio, ou pelo menos assim, ninguém está imune a viver esses altos e baixos da saúde ou dos problemas emocionais e mentais. Porém, Deus promete restabelecer todas as coisas. Nós não fomos criados para viver o sofrimento mental. Fomos criados para ter saúde, e saúde de forma integral. E aqui a Bíblia fala que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois essas coisas ficarão para trás. Por mais que a gente tenha falado aqui sobre transtornos e sobre desafios na saúde mental, Deus, o Criador do ser humano,
promete restabelecer todas as coisas. Eu não sei o que é que você vive hoje, se você necessita de algum acompanhamento, se você precisa de algum aconchego, de algum abraço. Primeiro, saiba que Deus valoriza você como ser humano porque você é criatura dele, foi feita a imagem e semelhança dele. Segundo, Deus também tem um plano para você. E o plano dele, dentro do plano dele, inclui viver para sempre, sem lágrimas. Que Deus te abençoe. E a gente se encontra no próximo encontro, no mesmo horário e nesse mesmo canal. Até mais.